Abra, por favor, no livro de Salmos, capítulo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém? Diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra agora. Deus, que nada desta palavra seja desprezado, mas que tudo aquilo que o teu Espírito Santo quer falar ao meu coração seja recebido e guardado em boa terra, a fim de que o fruto ele venha a ser gerado para a vida eterna. Diga amém. Pode sentar. O Salmo de número 51, Salmo de Davi, foi bem escrito no período em que Davi teve um encontro que mudou toda a sua história. Pastor, qual seria esse encontro que fez toda uma mudança na vida de Davi? Logo que Davi relacionou-se impuramente, adulterou com Betseba, ele tentou ocultar, ele tentou esconder o seu pecado. Como muitos o fazem, né? É mais fácil ocultar do que revelar, sim ou não? Então, Davi estava sofrendo a angústia de que naquele momento, tudo o que ele havia ocultado estava sendo revelado pelo profeta Natã. O profeta Natã se aproximou de Davi, contou uma história para Davi, a qual Davi, de uma forma objetiva, respondeu se autocondenando, sem perceber que a narrativa de Natã, do profeta Natã, era uma narrativa simbólica, que trazia a Davi a sua própria culpa. E ele então resolveu, diante da narrativa, da história contada pelo profeta Natã, e você vai ver aí no livro de 2 Samuel, por favor, abra comigo. 2 Samuel, capítulo 12. Amém? Quem achou? Vamos ver a partir do primeiro versículo. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar as suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então, a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem,
e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: este homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Até hoje, Israel sofre em meio a guerras. Até hoje. Israel sofre ataques de vários inimigos, de várias nações, de todos os lados. Até hoje. Por causa de uma transa, por causa de um relacionamento com a mulher de um homem casado. Quem está entendendo isso? Ele tinha todas as opções. Ele tinha várias mulheres do seu rei, mas não, ele tinha que pegar a mulher daquele homem chamado Urias. Ele tinha que ir para aquilo que era proibido pela lei de Deus, o adultério. E por causa deste pecado, a sua casa sofreu, a sua família sofreu, o seu povo sofreu, o seu reino sofreu muitos abalos. E a maldição desse pecado, ela se alastrou muito tempo, de forma que até hoje, Israel é abalada por guerras, por perseguições. O pecado faz isso, irmão. O pecado, ele mancha o homem. Quem crê assim? No Salmo 51, versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado, ele deixa uma mancha tremenda na história da pessoa. O pecado faz com que este ser perca o júbilo, perca a alegria, e seja uma pessoa infeliz. Se você abrir no Salmo de número 32, no versículo 1 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, neste salmo de Davi, esse salmo é um salmo didático que nos faz entender, compreender as consequências infelizes do pecado, que não somente mancha, mas tira todo o regaço, toda a alegria. Sabe, o pecado é uma coisa atroz, porque ele traz o gozo momentâneo. O pecado pode te trazer uma alegria passageira, um gozo passageiro. Mas o pecado jamais vai te dar uma coisa chamada felicidade. Felicidade é uma coisa que nós adquirimos durante ou ao longo do tempo, quando nós amadurecemos e percebemos o conceito da palavra, quando não dependemos de outros para isso. Porque a verdadeira felicidade, ela não é estereótipo, ela não vem de alguém para nós, ela não está relacionada a ninguém. Não é uma coisa que eu adquira por um relacionamento com alguém. Há pessoas que casam para serem felizes.
Há pessoas que montam empresas para se tornarem felizes. Há pessoas que compram coisas, roupas, alimentos, para sentirem prazer, felicidade. Há pessoas que querem conquistar bens materiais, casas, carros, porque acham que esse realmente esta é a forma de adquirir a felicidade. Mas se isso fosse realmente verdade, nós não teríamos aí tanta gente se matando, cometendo essa atrocidade consigo mesmo. Por quê? Por que os ricos se sentem tão vazios quanto os pobres? Não é verdade? Porque a felicidade, ela é inerente ao ser. A infelicidade ou a felicidade, o estado da felicidade, é uma coisa que nós podemos ou não vivenciar. Mas é importante que nós percebamos que ela vem de dentro de nós. É uma conquista que advém de uma introspecção, advém de uma autoanálise, advém de um conceito pessoal. Quando eu percebo, não quando o outro me faz, mas quando eu percebo o que seja ser feliz. E aí, a felicidade, segundo a palavra de Deus, ela só pode vir através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz alegria, gozo. Os frutos do Espírito são a paz, a longanimidade, é isso ou não? A benignidade, o que mais? O gozo, a alegria, está lá. Se você ler, você vai ver na carta aos Gálatas, as obras da carne e os frutos do Espírito, e a alegria está lá. Quando fala da alegria do Espírito Santo. O fruto do Espírito é resultado da presença do Espírito Santo em nós. E sem ele, nós podemos desfrutar de uma pseudo-felicidade, de uma falsa felicidade, de um momento de alegria, um momento de gozo, mas não é a felicidade. Quem está entendendo diz amém. E aí, se eu entendo isso, eu tenho que perceber as consequências da minha infelicidade. As consequências da infelicidade vêm porque eu manchei a minha alma. Eu manchei com o pecado a minha alma. E a alma, ela é o centro. Quando a gente fala em alma, na teologia, a gente fala do coração humano. A alma é o centro das emoções, é o centro do intelecto, é o centro das decisões. E a infelicidade, ela vem de dentro. É ocasionada de uma situação da alma. Se a minha alma não tem o gozo do Espírito, ou seja, não recebe a informação espiritual para ser feliz, ela vai ser triste independente de coisas que eu possa possuir. Quem entendeu isso? Eu posso possuir o mundo todo e perder a minha alma. Não é isso que a Bíblia diz? Eu posso conquistar o mundo todo, mas que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma? Então a felicidade não está ligada a estes conceitos humanos. E é por causa disso que a dimensão da angústia, da ansiedade, da tristeza, se vocês não sabem, eu vou dar alguns dados para vocês, que a tristeza, a angústia, a depressão, são as doenças que mais têm matado gente no mundo todo, mais do que a AIDS, mais do que o ataque cardíaco. Porque o câncer, que tem matado tanto, não mata tanto quanto a depressão. E é provado pela ciência que muitas dessas doenças que têm matado e dizimado milhares de pessoas no mundo todo, são consequências de problemas psicossomáticos. Ou seja, algo que eu não resolvi. Se eu não estou bem resolvido com alguma coisa, isso vai vir uma hora, vai estourar uma ferida. Essa ferida que você carrega na alma, ela vai estourar algum momento. E quando ela estoura, ela pode vir num infarto, ela pode vir num câncer, ela pode vir em um alcoolismo, entendeu? Ela pode vir em diversos aspectos.
É isso que nós temos que entender para perceber o que o pecado faz. A pessoa, ela aflige a alma quando ela entra em desacordo com Deus. O cristão, aquele que se diz seguidor de Jesus, quando ele entra no pecado, ele entra em desacordo com o próprio ser. Porque uma vez que você se tornou de Cristo, você agora é possessão de Deus. Você é propriedade do Senhor. O Espírito Santo se uniu ao teu espírito para revelar essa felicidade que você pode ter no Senhor. Mas aí é que está, irmão. Quando você não é uma pessoa, não busca espiritualmente a Deus, você não consegue extrair para a tua alma essas informações que vêm do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo está falando, mas você não quer ouvir. Por isso que a Bíblia diz em tantos textos, está lá em Apocalipse 3, 4, e você vai ver no Apocalipse todo, vai ver em vários textos do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Ouça o que o Senhor diz à igreja, ouça o que o Espírito Santo fala. Se atentamente ouvires a minha voz. Aí você vai ver, lá em Deuteronômio 28, falando de bênção e maldição, se você ouvir a minha voz e cumprir o meu mandamento, sempre depende do homem entender. Sempre depende daquilo que a alma recebe. Se a minha alma, ela recebe a informação espiritual, bíblica, se ela percebe que a felicidade não está em coisas ou pessoas, mas vem do Espírito, jorra do Espírito para a alma, e da alma para o corpo, e aí gera um corpo sadio. Amém ou não amém? O corpo fica sadio. Não há coisa melhor do que um sorriso verdadeiro, sim ou não? Você já experimentou sorrir de verdade? Se você sorrir depois de uma piada, você pode sorrir, mas esse sorriso ele vai parar a qualquer momento. E depois que ele parar, você vai entender os motivos por que você sorriu, você vai ver que não eram motivos reais. Agora, quando você dá um sorriso verdadeiro, quando esse sorriso é motivado por razões espirituais, essa alegria ela não passa. Sabe, eu não sei se você já teve algum tipo de alegria espiritual que você foi dormir alegre e acordou com um sorriso no rosto. Quem já teve isso? Essa alegria no outro dia ela continua lá, no teu amanhecer. Você acorda com ela. Você acorda com ela estampada no rosto. Eu já fiz enterro de alguns cristãos que passaram para a glória, e é interessante que você olha para o semblante e vê quase que um sorriso no semblante. Porque é claro que eles viram a luz de Deus. É claro que a luz do Espírito Santo visitou naquele momento difícil. A alegria, o gozo do Espírito vem no momento de maiores tristezas da nossa alma. Agora, só são perceptíveis aqueles que têm realmente um sentido espiritual aguçado, que estão dispostos a abrir mão de coisas que são efêmeras, coisas que são passageiras, por coisas que são eternas. E aí, se eu consigo eternizar dentro da minha vida espiritual o conceito da felicidade, eu sou capaz de acordar amanhã feliz, de amanhã passar o dia feliz. Essa segunda pode ser uma segunda muito feliz na sua vida. Quem quer ter essa segunda feliz? Que coisa boa, né? Mas lembre-se, essa segunda feliz não está calcada, alicerçada, pautada no que você vai conquistar amanhã de manhã. Não está alicerçada nos teus projetos de vida pessoal. Abstenha-se desse pensamento, abstraia isso dos seus conceitos pessoais, porque todas as vezes que você não conquistar o que você quer, você vai ser infeliz. Sim ou não, pessoal? Toda vez que não der certo, você vai culpar alguém, ou Deus, ou a igreja, ou a pessoa que está na sua frente. Aquele sentimento de transferência, não fui eu, foi tu. Você quer e acaba esbarrando com o outro, jogando sobre o outro a tristeza que você sente. Mas também você pode jorrar a alegria do Espírito. É empolgante ver uma pessoa no Espírito, por isso, porque ela jorra a alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então ela jorra força para o outro, ela dá força para o outro, ela dá alegria para o outro. E isso é importante
na vida do cristão. Mais importante do que bens, mais importante do que conquistas na terra, é a alegria do Espírito Santo. Amém? Pastor, eu sou triste porque eu tenho doença. Eu sou triste porque eu tenho problemas financeiros. Pastor, se o senhor soubesse metade dos meus problemas, eu vou dizer para você, não me conte, porque eu tenho os meus. E se você soubesse a metade dos meus, talvez você praticasse o suicídio. Porque quem não tiver problema aqui, levante a mão. Então não adianta a gente querer estampar uma falsa alegria. O motivo de nós podermos ter autoridade, notoriedade para falar sobre alegria é um motivo espiritual. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, então não vou achar que esse mundo vai me tornar um ser humano alegre. O motivo de eu ter fé e esperança na vida não está aqui na terra, porque a motivação vem do Espírito, amém? O Espírito Santo está sempre ministrando ao nosso espírito, trazendo razões que a própria razão desconhece, segundo o filósofo. Existem razões que ninguém conhece. Você tenta racionalizar e diz, mas por que o irmão que anda tão, digamos assim, cheio de problema, ainda continua feliz? Eu conheço a história de um patrão que botou o funcionário para fora porque ele era feliz. Verdade. O cara estava tão angustiado com os problemas da empresa, e toda vez que ele olhava para o funcionário varrendo o chão e cantando. O funcionário ia buscar o café para ele, cantando, rindo. Aquilo começou a incomodar o patrão, e tudo que o funcionário fazia, lavava banheiro com alegria. Quando ele recebia um desconto de alguma coisa, ficava alegre do mesmo jeito. Quando o patrão atrasava o salário, ele continuava alegre. E aí o patrão começou a criar situações para ver se tirava daquele funcionário a alegria. E não conseguiu tirar. Em vários momentos que ele tentou, então ele chamou o funcionário e disse, você vai para fora da empresa, vou te dar as contas. Você vai perder seu emprego hoje. E ele procurou a tristeza, a angústia, ele procurou a reação, e o funcionário abriu um sorriso. Ele disse, mas como que você continua sorrindo para mim, mesmo eu botando você para fora? Ah, patrão, é que aconteceram tantas coisas aqui na empresa, que eu estava orando para Jesus e dizendo, Senhor, me dá um emprego melhor, faz o meu patrão me botar para fora, que eu estou doido por uma coisa melhor. E hoje eu estou alegre, porque o Senhor está fazendo essa obra. Alegria, ela contagia e traz consequências benéficas para a alma, para o corpo e para as relações, ou não? As relações melhoram com a alegria. Você pode sair daqui hoje regozijado no espírito. Você não precisa sair daqui balançando uma chave de um carro novo para ficar alegre. Mas se você sair daqui convencido espiritualmente que a tua vida não é só isso, é muito mais do que isso, amanhã de manhã, tu vai botar quente no trabalho com alegria. Tu vai acordar com uma motivação tão grande para ser um vencedor, que nada, nem ninguém pode tirar de você o sorriso. Amém? Então diga comigo, o pecado é o maior opositor da alegria. Porque ele nos afasta da presença daquele que nos dá alegria, que é o Senhor Deus. Se você ver aí no versículo 11 do Salmo 51, diz assim, não me expulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Porque ele confessou que estava em iniquidade, em pecado. Então ele vai e fala assim, Senhor, eu sei que a consequência do pecado é eu sair da tua presença e perder o teu Espírito. Conceito que nós temos que entender, que o Espírito Santo, ele não vai habitar em vasos impuros, sim ou não? Então, Davi entende isso. Davi era um homem que tinha revelação do Espírito e sabia
que o seu pecado iria trazer consequências destruidoras. Ele viu, acompanhou a vida de Saul. Ele viu Saul endemoniado, ele tocava harpa para Saul, o demônio sair de Saul. Ele viu Saul acabando com a sua própria vida, com a vida do seu reino. Ele viu as consequências da desobediência de Saul. E ele disse, poxa, apesar de eu ter visto tudo o que aconteceu com Saul, eu fiz a mesma besteira. E o que aconteceu com Saul? O Espírito Santo tinha entrado nele, tinha feito ele um profeta, ele profetizava com os profetas, de repente agora ele era um possesso, um endemoniado, que precisava que uma harpa fosse tocada para poder o demônio sair da vida dele. Então, quando uma pessoa, em sua razão, ela não tem o discernimento, ou seja, ela não consegue entender as razões espirituais pelas quais ela deve sair do mundo e servir a Deus, quando ela não consegue ser feliz, sem coisas e pessoas, mas apenas porque o Senhor Deus é a sua força e a sua fortaleza, quando ela não consegue atribuir a si mesmo essa situação, esse patamar espiritual, ela é derrotada pelo seu próprio pecado, pelo seu pessimismo. Vem o pessimismo na porta e depois do pessimismo vem o pecado. Geralmente o pecado entra pelo pessimismo. O diabo aproveita dos momentos de tristeza para trazer mais angústia ainda e até dissolver a nossa fé e fazer com que aquilo que um dia foi uma grande fé se torne uma grande desistência. E quando nós desistimos de nós mesmos, nós praticamos o pecado. Toda vez que alguém pratica o pecado, está desistindo de si mesmo. Está desistindo da sua vida, da sua felicidade. Porque se eu consigo entender que a felicidade vem de Deus e que o pecado rouba a minha felicidade, porque me tira da presença do Senhor e me tira o Espírito Santo da vida, então, irmão, eu tenho que entender agora que eu preciso resgatar dentro de mim as razões espirituais para voltar ao caminho de Deus, à presença de Deus. Amém? Talvez seja aquela oração que você deixou de lado, aquela Bíblia que você não lê mais, aquele momento de cultuar o Senhor que você não está dando mais a importância que devia, a própria obra de Deus a qual você se afastou, não sei. Nem estou aqui para julgar você com nada, ou para colocar mais peso onde já está pesado, né? Já está difícil, aí vem o pastor, bota mais um pezinho, vai ficar pior. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui apenas como voz profética para que você entenda que você pode ser feliz. Que você pode sair daqui para cima e não para baixo. Ou se você quiser, usando o texto lá de Deuteronômio, por cima e não por baixo. Como cabeça e não como cauda. Como um vencedor e não como vencido. Você pode sair daqui hoje, lavado, remido e adornado pelo Espírito. Você pode ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Você pode sair daqui com a tua alma resgatada. Mas você vai entender que teve que haver uma confissão de Davi. Diga assim, no versículo 12, ele demonstra fatalmente a perca da alegria. Veja, verso 12. Restitui-me o quê? A alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito o quê? Voluntário. Já não havia mais voluntariedade para servir o Senhor. Ele estava já indo na obrigação. Quem está entendendo na obrigação? Não era mais devoção. Era obrigação. Há pessoas que vão para a igreja quase que arrastadas. Por quê? Porque se tornou uma obrigação. E antes não, a gente quando estava andando no Espírito, a gente dizia assim, alegrei-me, ó alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então pergunta para o seu irmão, cadê aquela alegria que você estampava no rosto, aquele sorriso lindo, quando você dizia, vamos para a igreja? Restitua hoje, como Davi está dizendo aqui a Deus, peça a Deus para restituir a você a alegria da tua salvação, porque, irmão, nós não temos motivo para sermos pessimistas, nem sermos tristes. Quando entendemos que fomos salvos na cruz, nós temos que ser alegres, independente de circunstâncias, independente de dificuldades, de tribulações, nós temos que ter alegria da salvação e entender que
devemos vivenciar um espírito voluntário para Deus. Amém? Voluntário. Porque do contrário, nós estaremos escandalizando o nome do Senhor. Aquilo que Davi praticou foi tão escandaloso que afetou toda a sua casa. Ele não tinha mais como falar com seus filhos, dialogar, doutrinar, exortar, redaguir. Ele não conseguia mais porque ele perdeu. Os seus filhos sabiam do que ele tinha feito. Muitos do povo também tomaram conhecimento. Então o pecado, ele tira de nós essa autoridade que é dada por Deus. E Paulo atesta sobre a consciência plena. Guardei a minha boa consciência. Amém? Essa tristeza que o pecado traz afeta perante o mundo inteiro o nosso testemunho. Nós temos que, devido a essa falta de alegria, muitos ficam com os lábios cerrados. Já não tem mais como abri-los para pregar o evangelho. Como que se prega triste? Como que se prega triste? Mas pior de tudo, irmãos, é que o pecado leva ao juízo. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Nós tanto sabemos, tanto conhecemos sobre isso. Mas ele é perdoado quando é confessado. Amém? Veja aí Davi declarando isso, confessando o seu pecado. Versículo 4 do Salmo 51. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por que, irmão, Davi está dizendo isso? Porque Davi estava ali dando as costas para bater. Ele estava dizendo: Senhor, tu serás puro e justo ao falar e ao julgar, porque eu sei que eu errei e eu preciso me consertar. Amém? Quem entendeu o que eu disse? Quem viu esse vídeo sobre Jesus? A situação da cruz. Suou sangue, chorou, foi aflito e ferido de Deus, foi rejeitado. Isso tudo para resgatar em você a alegria do Espírito, para tirar você do pecado, para você ser convencido e convertido no Espírito, na alma e no corpo. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.